bom dia, bom dia. Nós estamos aqui no dia 29/6 para mais um momento de oração. Dia 29, hoje, dia de São Paulo, dia de São Pedro, apóstolos. Dois grandes santos, dois grandes mártires para a Igreja Católica. Nós estamos aqui agora, nessa segunda-feira, 29/6, para o nosso momento espiritual. E hoje nós trazemos... Bom dia, Maria José, chegando, estava dizendo que hoje, dia 29, dia dos apóstolos Pedro e Paulo, dois santos, dois mártires, que seguiram a palavra de Deus, que seguiram a vontade de Deus, que seguiram a Jesus em momentos diferentes. Pedro conheceu Jesus quando ele ainda estava aqui na terra, né? Quando na sua passagem para cá, já São Paulo conheceu, perseguia os cristãos, porque São Paulo acreditava que os cristãos, né, o cristianismo era uma seita ou alguma coisa parecida, e ele começou a perseguir, e depois ele não conheceu Jesus em vida, ele conheceu um Jesus já ressuscitado. E ele teve esse encontro pessoal com ele, eu já tinha falado sobre isso numa live anterior, e aí sim ele passou de perseguidor a propagador da palavra de Deus. Então hoje, para nós cristãos, católicos, dois grandes mártires e dois grandes santos e dois grandes exemplos a serem seguidos. Vamos lá? Era extremamente conhecedor, um sábio, uma pessoa extremamente estudada, e outro, Pedro, uma pessoa extremamente simples, mas foi Pedro quem foi escolhido para ser o primeiro Papa, a pedra fundamental da igreja. Então, para vocês verem que ninguém no reino de Deus é desimportante. Cada um é chamado naquilo que ele pode fazer, naquilo que Deus quer que ele faça. Então não existe, eu não sei, eu não sou estudado, eu não sou capacitado. Deus vai capacitar, porque capacitou São Pedro, que era um pescador, e não deu pouca coisa para ele, né, gente? Foi simplesmente o primeiro Papa, a pedra fundamental da igreja, que tem a chave do céu, né? Então vamos lá, não é pouca coisa. Agora vamos falar hoje do nosso livro. Eu sempre mostro, porque às vezes pode ter pessoas que não conheçam A Viagem do Outro Cristão. E nós estamos hoje no 8º dia. E a mensagem de hoje é a simplicidade da obediência. A simplicidade da obediência. Maria José, é isso mesmo. Consolo saber que Jesus acolheu Pedro e Paulo como apóstolos. Gente, Deus é extraordinário. Jesus Cristo, Deus vai te chamar onde você estiver. E Ele vai te capacitar para aquilo que for a missão que Ele quer que você realize. É só a gente se abrir, não é verdade? Então, vamos lá, nos abrirmos para que Deus faça em nós o que Ele quer, o que bem lhe aprouver, e não o que nós queremos. Às vezes nós não somos felizes justamente porque nós não estamos seguindo a vontade de Deus. Vamos lá para a mensagem? A simplicidade da obediência. Não precisa buscar respostas para os muitos mistérios da vida, mas somente confie e me siga na simplicidade da obediência. O entendimento virá à medida que andar em obediência. Torne-me, né, Deus dizendo, seu alvo, e a sabedoria lhe será dada a cada dia conforme a necessidade. Não tente inverter essa ordem. É um trechinho bem pequeno. Olha aqui, essa também não tinha saído para mim, eu anotei a lápis aqui hoje a data que eu estou lendo junto com vocês. Então não precisa buscar respostas para os muitos mistérios da vida, mas somente confie e me siga na simplicidade da obediência. E aqui, antes de eu ler o trechinho da Bíblia, que a autora se reporta aqui, ela se reporta a Jó, capítulo 28, versículo 28. Aqui me vem agora imediatamente a mensagem, a vida de Maria, simplicidade e obediência de Maria. Olha só, não precisa buscar resposta para os muitos mistérios da vida, mas somente confie e me siga na simplicidade da obediência. Gente, você imagina, eu fico assim imaginando, quando o anjo Gabriel chegou, a Virgem Maria falou assim, você vai ser a mãe do Salvador. Gente, para uma jovenzinha, Maria era extremamente jovem, era uma adolescente praticamente. Você imagina o que é a dimensão disso? Você imagina, não existe, né? Eu desconheço, vocês me perdoem se eu estiver errada, mas eu
não conheço nenhuma parte da Bíblia que diga assim, que o anjo Gabriel chegou e contou para Maria tudo que ela ia passar, que Jesus ia morrer, ressuscitar, que era para ficar sossegada, que ia estar tudo certo. Não. Ele simplesmente fez o convite para ela. Ele simplesmente trouxe para ela uma boa nova, trouxe a palavra de Deus e eu não você imagina a falta de compreensão do que aquilo significava, porque Maria, ainda diz isso na Bíblia, ela ficou assim meio confusa, vamos dizer assim, tipo, como que eu vou ser a mãe do Salvador, se nem casada eu sou, se nem marido eu tenho? Mas ela confiou. Olha a simplicidade dessa mulher e a obediência dessa mulher. Por isso que nós a honramos. Não é porque nós a adoremos, não, nós adoramos somente ao Senhor Deus. Somente a Jesus, é o nosso Senhor. Mas o papel importante dessa mulher na humanidade, pelo sim dela, pela simplicidade dela, pela obediência dela. Na sua simplicidade, ou seja, ela não conhecia os planos de Deus, ela não entendia, gente, acho que a hora que ela aceitou em obediência, ela não tinha dimensão do que seria o plano de Deus na vida dela e da humanidade. Ia mudar uma humanidade inteira. Gente, ela não hesitou, ela disse sim. Por quê? Porque ela confiou. Por quê? Porque ela não ficou racionalizando. Gente, e eu falo isso, ontem falei na live à noite, nós não podemos ser arrogantes e ficar achando que nós sabemos tudo. É na simplicidade que Deus age. Deus vai agir na tua simplicidade. Então, o que é essa simplicidade? É a aceitação, é não ficar questionando. Deus, mas por que vai ser assim? Eu quero saber de antemão. E nós tínhamos falado já nas lives anteriores, quem acompanhou, já nós falamos em obediência, nós já falamos nesse não questionamento, não ficar se perguntando, como que vai ser amanhã? É confiança plena. Quando nós nos entregamos para Deus, nós vamos nos entregar completamente nessa simplicidade, nessa humildade de uma criança. Por que a criança é tão simples você falar com ela? Ela não fica questionando, racionalizando. Ela pode até dizer, por que eu vou fazer isso? Mas é um porquê muito simples, muito raso. Se nós ficarmos racionalizando, se nós ficarmos questionando, querendo trazer teorias, científicas, não vai explicar, porque a nossa fé ela não é explicada. Entende? Não tem como você explicar aquilo que você sente aqui. Se você tem um momento com Deus, eu já tive vários momentos desse, eu acredito que você também. Não tem às vezes um momento que você não consegue explicar para ninguém o que você sentiu. Foi um negócio um encontro tão grande com Deus que você fala assim, gente, como que eu vou... Não tem como você colocar isso em palavras, você precisa experimentar. E a fé é assim. Falei ainda esses dias da fé de Abraão. Quer dizer, a fé é a certeza daquilo que você não vê, porque se você já viu, você já não precisava ter fé, você já está vendo, já se materializou. Aí eu olho para isso daqui, a simplicidade da obediência. Maria, o que veio para mim agora foi justamente isso. Maria, a simplicidade daquela jovenzinha em aceitar um plano que ela não tinha noção da dimensão que seria. Deus não sentou com ela e o anjo Gabriel falou, olha, Maria, o negócio é o seguinte, vai acontecer assim, assim. Não falou. Ele simplesmente chegou, fez aquela saudação maravilhosa que a gente conhece, e ela simplesmente disse o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, segundo a tua palavra. Ela simplesmente aceitou sem questionar. E essa simplicidade que Deus exige de nós hoje, quando Ele chamou Pedro, e aí, olha bem, hoje, dia de São Pedro, São Paulo estava falando já no início da live, Ele falou, vem, hoje você vai ser pescador de homens. Pedro conhecia, já estava seguindo Jesus, mas ele não era ainda apóstolo. Ele era discípulo. Jesus tinha vários discípulos. E ele estava, opa, o que esse homem está falando está me chamando a atenção. E chega um dia que tem aquela pesca, que ele demonstra sim que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. E ele fala, vem, de hoje em diante serás pescador de homens. E Pedro ainda teve um outro momento que ele ainda não tinha compreendido o plano de salvação. Tanto que quando Jesus comenta entre os apóstolos que vai passar por todo aquele perrengue, ele fala assim, não, Senhor, não. E aí Jesus fala, afasta-te de mim. Por quê? Porque você não compreendeu ainda a dimensão do plano de salvação.
Só que Pedro estava seguindo, embora ele não compreendesse, embora ele não entendesse, embora ele depois, né, logo ali, quando Jesus está para ser crucificado, ele nega Jesus, ou seja, ele era uma pessoa comum como nós, com suas dúvidas, com suas dificuldades, com seus temores, mas ele aceitou. E a dificuldade que nós temos, e eu falo por mim também, a dificuldade que às vezes no dia a dia nós temos de aceitar o plano de Deus na nossa vida. Nós queremos saber por quê, não, como é que vai acontecer, vai ser amanhã, como que vai ser, quando que vai ser. E eu falo por mim também, que eu preciso curar muitas coisas em mim ainda, porque é desafiador seguir Jesus, embora a gente saiba, nós saibamos do plano de salvação, nós saibamos que Deus não vai nos conduzir para lugar nenhum onde a graça dele não nos alcance. Aonde ele nos mandar, ele vai estar conosco. E ele disse, estarei convosco todos os dias. Ele não falou, vou estar um dia sim, um dia não. Ele não falou, vou estar só de vez em quando. Eu vou estar final de semana, eu tiro folga. Não. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. E, gente, olha quanta armadilha que o inimigo prega para nós duvidarmos dessa palavra de Deus, que Ele é fiel. Nós não somos, mas Ele é fiel. E Ele diz, estarei contigo todos os dias, na tribulação, na alegria, na provação. Mas o porquê que vai ter provação? Para que nós nos purifiquemos, para que nós consigamos transpor os nossos medos, as nossas misérias, as nossas limitações e nós consigamos ter um caminho de aperfeiçoamento. Foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com São Paulo. Entende? Então, eu preciso ter uma caminhada de oração, mas não vai deixar de ter tribulação, só que eu preciso ter uma obediência, uma simplicidade, como das crianças. E a figura que mais me vem agora é Maria. Gente, olha a simplicidade dessa mulher de aceitar um plano salvífico que ela não tinha noção. E outra, ela não tinha noção dos perrengues que ela ia passar. Gente, se coloca no lugar de Maria. Pensa em quanta aprovação que essa mulher passou. Pensa em quanto sofrimento que essa mulher passou enquanto mãe. Pensa, gente, ser mãe de Jesus Cristo. Minha alma do purgatório. As pessoas às vezes querem ser, né? Eu quero ser mãe de fulano, do ciclano que é pregador, que é não sei o quê. Gente, vocês têm noção do que uma mãe de um sacerdote passa? Agora você imagina a mãe de Jesus Cristo. As dores, a espada que transpassou o coração daquela mulher, com tanto sofrimento, de ver seu filho injuriado, ver seu filho rejeitado, porque ele foi rejeitado na própria terra. Já aos 12 anos, né, na passagem da Bíblia, diz que ele sumiu lá 3 dias. Pensa no desespero se um filho teu some 3 dias. E no encontro, foi encontrar a criaturinha lá no templo falando para os doutores da lei. Então ela ainda não tinha dimensão daquilo que era o plano de Deus na vida do filho dela. Mas o que ela fez? A obediência, aceitou na simplicidade. E depois, quando ele foi ao Calvário, gente, havia sacra, ali havia cruzes. Você imagina um filho preso, açoitado, cuspido, escarrado. Gente, as pessoas falam assim, nossa, eu gostaria de ser a mãe de Salvador, né? Uhum. Gente, não é, Maria sofreu igual nós sofremos. Só que qual que era a reação dela ou a ação? Obediência, guardava tudo no seu coração. Então, que nós aprendamos com a Virgem Maria essa humildade, essa simplicidade. Eu não estou falando só para você, eu estou falando para mim também. Porque às vezes eu me pego questionando os planos de Deus na minha vida. Às vezes eu me pego questionando, meu Deus, por que as coisas acontecem desse jeito? E esse questionamento não pode estar na minha boca, não pode estar na tua boca, não pode estar no nosso coração, porque nós temos que confiar plenamente. É desafiador, é muito desafiador. Se fosse fácil, todo mundo seguia Jesus. E seguir Jesus não é seguir, sigo quando eu quero, é seguir mesmo em atos, palavras e ações todos os dias da nossa vida, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja. Que é aquilo que eu falei, é muito fácil você ser de Deus dentro da igreja. Quando você vira a esquina, que você sai da celebração, do culto, da Santa Missa, você viver aquilo que você ouviu dentro da igreja é difícil. E tem gente que nem dentro da igreja está vivendo. Tem gente que dentro da igreja dá maus exemplos. Então, o questionamento hoje, eu estou vivendo em obediência e simplicidade como Jesus quer, como Deus quer?
E eu vou novamente trazer aqui, vou ler agora a palavra de Jó. Ai, perdão, bati aqui na câmera sem querer. Confie e me siga na simplicidade e na obediência. O entendimento virá à medida que andar em obediência. E foi isso que aconteceu com a Virgem Maria. Ela foi compreendendo o plano de Deus à medida que ela caminhava. E foi isso que aconteceu com os santos, com os apóstolos. Eles foram compreendendo a dimensão do plano de Deus. Teve alguns que, inclusive, só compreenderam depois que Jesus já tinha ressuscitado. Os discípulos de Emaús, eles não tinham entendido o plano de Deus, eles estavam reclamando, né? Que ali conversando, né? Quando Jesus aparece para eles não reconhecem o próprio Jesus e eles, o nosso Salvador morreu. Nós achávamos que ele era, né? O Salvador, que era o Cristo, que era barará, mas ele já morreu faz tantos dias, você não sabe o que aconteceu. Depois eles se dão conta de que era o próprio Jesus que estava ali com eles quando ele parte o pão e eles reconhecem nele o Cristo. Mas aí eles entenderam a dimensão de que ele tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, que ele não estava lá enterrado. Então, a dimensão do plano de Deus na tua vida e na minha vida, nós só vamos conhecer à medida que nós caminharmos. Se nós ficarmos sentadinhos, esperando, de braço cruzado, Deus me revela todo o plano, para eu ver se eu vou te seguir, se vai valer a pena, se o negócio vai dar certo, porque senão não vou não. Você vai perder. Porque Deus não vai agir numa pessoa assim, que ela tem que ver para crer. Você tem que crer para ver a glória de Deus. E é isso que é desafiador no nosso dia a dia. Você acreditar naquilo que você não vê. Você obedecer. Você não ouvir as vozes do mundo e ouvir a voz de Deus, que é simples demais, que fala de uma maneira simples. Gente, o que nós precisamos fazer e mudar nessa nossa vida, que ainda nós não mudamos? É esse o questionamento que nós temos que fazer todos os dias. Eu estou vivendo na simplicidade, na obediência que Deus exige que eu viva. Mas Ele exige de uma maneira serena. Ele não vai te fazer acreditar nele. Ele vai te convidar. Ele vai me convidar. Assim como Ele convidou os apóstolos, assim como Ele convidou Maria. Você vai ser a mãe de Salvador. Quer ou não quer? Porque ela podia ter dito não. Olha o que nós perderíamos se Maria não tivesse dito o sim dela. Então olha quantas coisas que o mundo pode estar perdendo porque você não está dizendo o teu sim. Talvez Deus está te convidando para tantas coisas e você... não sei se esse trem vai dar certo. Não, então não vou seguir. E talvez você esteja impedindo que outras pessoas recebam graças como nós recebemos através de Maria, um Salvador. Talvez você esteja sendo causa de impedimento de receber graça, de canalizar graça para a vida de outras pessoas pela sua incapacidade de dizer sim, porque você não está ouvindo com simplicidade e obedecendo a voz de Deus. Qual é o teu sim que você não disse ainda? Aonde você ainda tem que ser mais obediente? Eu estou fazendo esse questionamento para você e para mim. À medida que eu estou falando para você, eu estou aqui refletindo também sobre os meus sims que não foram ditos. Sobre os nãos que eu disse quando Deus me convidou e eu não aceitei. Torne-me seu alvo, ele diz. E a sabedoria lhe será dada a cada dia conforme a necessidade. Ou seja, Deus vai conceder sabedoria. Sabedoria, gente, é dom de Deus, é graça de Deus. Você tem que pedir a todo dia. Quando você vê a história de Salomão, o que Salomão pediu? Salomão era bem jovenzinho quando ele foi rei. Se você pegar lá o livro dos reis e você pegar Salomão, a história é lindíssima. Se você não conhece isso, recomendo que leia. E Deus disse a ele, peça o que você quiser. Foi mais ou menos assim, não nessa linguagem tão simples. E ele disse o quê? Sabedoria para que eu conduza o teu povo. E Deus se agradou tanto da oração de Salomão que disse para ele, porque me pediste sabedoria e não riquezas, tudo mais vai ser acrescentado. E Salomão foi um homem mais sábio, todo mundo sabe disso, né? Eu, pelo menos deveria saber, que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. E ele teve tanta riqueza, aí materiais, né? Riquezas não só de dons, ele teve a sabedoria e outros dons, mas ele teve também a riqueza material,
ouro, prata, foi um reino absurdamente rico, porque foi acrescentado, por quê? Porque ele buscou primeiro o reino de Deus, a sabedoria para governar um povo, porque ele era criança, ele era um jovem, e ele, Senhor, não tenho sabedoria para conduzir o teu povo, então me concede a sabedoria. E Deus se agradou tanto da oração dele, que além da sabedoria deu muitas riquezas, vida longa e tudo mais. Pode ler lá que você vai saber com detalhes, o nosso tempo é curto aqui, não daria para ler aqui, né? A história de Salomão daria aí 1 ano de lives, eu acredito. Então, não tenta inverter a ordem. Deus vai te dar a sabedoria, mas Ele vai te dar a sabedoria na obediência. Por quê? Eu não vou ser, Senhor, eu quero saber primeiro o tanto de sabedoria que o Senhor vai me dar, eu quero saber primeiro como que vai ser teu plano, depois eu vou ver se eu resolvo dizer o sim. Não é desse jeito que funciona. Lembra que eu falei, põe o pé que eu abro o mar? Eu sempre falo isso. Isso me vem muito na cabeça, nesse põe o pé que eu abro o mar. Ou seja, eu vou ter que botar meu pezinho e molhar lá, nem que for a pontinha do dedo. E depois eu vou sentindo e vou caminhando a pé enxuto, mas eu vou ter que ter a confiança de pôr o meu pé. Falar, Senhor, em obediência à tua palavra eu estou indo. O meu sim é esse. Nesse momento, o que eu posso dar para o Senhor é isso daqui. Mas em obediência a ti, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue o que o Senhor tem, a dimensão que o Senhor tem das coisas para mim, eu não compreendo, mas eu vou agir como uma criança na simplicidade e vou aceitar aquilo que o Senhor quer me dar. Porque o que o Senhor tem para mim é muito bom. Porque o que o Senhor tem para mim, eu sei que vai ser grandioso. E se não for grandioso do jeito que eu imagino, vai ser o seu grandioso. Ou seja, vai ser a sua vontade e eu vou estar ganhando tijolinho para ir para o céu. Olha só. Gente, não é pouca coisa. Dizer sim para Deus, você nunca perde. É que a mentalidade humana e a mentalidade mundana vem dizendo assim, né, tudo tem que ser uma barganha. E não é isso que Deus quer de nós. A autora reporta a Jó 28, e eu vou pegar aqui na Bíblia, a Ave Maria, na minha Bíblia, tá? E aí Deus vem falando, é um trecho meio grande, tá? Que fala em Jó a origem da sabedoria, e aí ele fala assim, de onde provém a sabedoria? Ela só cita o versículo que diz assim, depois disse ao homem, o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Esse é só o trechinho que ela tira para fazer aquela leitura que nós fizemos, tá? Mas ele antes, né, eu li ontem, isso, a primeira vez que eu consegui ler antes, eu estava aqui aguardando para fazer a live de ontem e falei, vou ler o trecho todo, porque às vezes eu leio só realmente o trechinho que a autora indicou, mas hoje eu li já o capítulo todo, capítulo 28, e aí ele fala que a sabedoria é muito mais valiosa que ouro e prata, é muito mais valiosa que não se compra, não tem ouro de Ofir, não tem joias, não tem pérolas, não tem riquezas maiores do que a sabedoria que vem de Deus. Só que ela é dom de Deus, ela é gratuita. Olha só, gente, uma riqueza tão grande, tão grande, tão grande, que deixa eu pegar aqui novamente, é uma riqueza tão grande que não é ouro nenhum, nada na face da terra é capaz de comprar a sabedoria. E as pessoas se engalfinhando para ter bens materiais, era isso aqui que a gente devia pedir para Deus todos os dias? Bom, eu tenho, depois que eu comecei a aprender, eu comecei a pedir a Deus, já tem mais de ano que eu peço sabedoria para Ele direto, Senhor, me dê sabedoria, me dê, eu preciso. Para gerir minhas coisas, para gerir meus negócios, para gerir minha família, para me gerir, para gerir minhas emoções. Eu peço, eu trabalho tudo isso no processo de coaching, mas eu peço, Deus também me concede. Porque você imagina, se você está trabalhando, está fazendo um tratamento de saúde, mas também com a graça de Deus, então quer dizer, você vai estar tratando a parte física e espiritual. As chances de você crescer e de você resolver isso e dessa doença se curar é muito mais rápida. Então eu trabalho meu psicológico, mas eu trabalho meu espiritual todos os dias. E também trabalho meu físico. Então, a sabedoria, olha aqui, o temor do Senhor eis a sabedoria. Fugir do mal eis a inteligência. Então todos os dias nós temos que buscar sabedoria em Deus e fugir do mal, aquilo que você sentir. Porque através da sabedoria, Deus vai dar discernimento para você. Um homem sábio, ele sabe o momento
de dizer não, de dizer sim, ele sabe as ciladas, ele antevê, porque é dom de Deus também, é graça de Deus. Quanto mais unido você está a Deus, mais ele vai te mostrar para onde você não deve ir. Você vai se quiser. Por quê? Porque sabe aquela coisa que estou com uma intuição que aqui não vai dar certo? Coloque isso em oração. Porque certamente é o teu anjo da guarda te falando, não vai, acende a luzinha aqui, ó, não vai dar certo. Só que o que nós fazemos? Ai, não estou sentindo, mas eu quero ir. E aí entra a desobediência. Deus te deu o sinal, Deus te mostrou, criatura, não entra nesse negócio que é barco furado. Ou então vai por esse caminho que vai dar certo. Ah, não, mas eu não quero. Isso aqui vai dar trabalho. E aí você desobedece. E por que a desobediência vem? Por quê? Porque você não tem sabedoria, você não tem o discernimento necessário, e eu não, também me incluo nisso, né? Para de repente fazer aquilo que é vontade de Deus, o que Deus suscitou no teu coração. Deus cutucou a criatura, né? Tipo assim, sabe aquele sexto sentido que eu, nossa, parece que eu estava sentindo que não ia dar certo. Então, por que foi, bênção? Às vezes a pessoa fala assim, gente, eu senti, Deus só faltou botar um holofote assim, e falar, não vai, e a criatura vai. Aí depois dá com os burros na água, dá errado. Não, é Deus também não me avisou. Meu Deus, queria que Deus descesse numa nuvem, né, e falasse, não vai ouvir essa voz, minha filha. Deus vai falar no teu coração, no teu íntimo. Mas para isso, íntimo vem de quê? Intimidade vem de onde? Íntimo. Eu tenho que estar em intimidade ali com Deus. Eu tenho que ser assim com Deus, ó, conexão, grudadinha em Deus. E quando eu me desconecto, eu ouço a voz minha e não a voz de Deus. E aí é claro que as coisas não dão certo. E aí fico reclamando, tá? Né? Aquela coisa, fico reclamando, porque Deus não fez, porque Deus não avisou, porque Deus não alertou. Mas eu ouvi. Só que para eu ouvir eu tenho que ter intimidade, eu tenho que pedir sabedoria. Senhor, reaviva em mim os dons do Espírito Santo. Você foi batizado, se você é católico ou evangélico, você foi batizado, você recebeu os dons do Espírito Santo. Você recebeu. Então você vai pedir para ele reavivar. Porque os dons você já tem. Senhor, reaviva em mim os dons do Espírito Santo. Não existe um novo batismo no Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo. Renova em mim os dons. Reaviva em mim, reacende em mim, reinflama em mim essa chama de amor. Reinflama em mim. Senhor, meus dons estão apagadinhos. Dá aí uma animada, mas me ajuda. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um momento mais de oração, eu preciso participar de uma celebração, eu preciso, porque também se eu estou afastada de Deus, como que Deus vai me conceder os dons e esses dons vão se manter vivos? Igual uma fogueira, ela vai se manter acesa enquanto tiver lenha e você, né, tiver acendido o foguinho, tiver lenha. Se você bota lenha na fogueira, acendeu o fogo, tá bom, tá lindinho, começou a ficar brasa, vai virando carvão, acabou. Se você não botar lenha na fogueira, não vai reavivar. Aquela fogueira uma hora vai apagar. É a mesma coisa com os dons do Espírito Santo. Se eu não trabalho, se eu não peço, se eu não reavivo em louvores, em orações, em clamores, se eu não tenho uma vida de oração, a tua fogueira dos dons do Espírito Santo vai apagar. Como que você está abastecendo essa fogueira? Como você está botando lenha nessa fogueira? Porque é isso que Deus quer. Deus não quer nem pessoas mornas, ela quer pessoas quentes ou frias. Porque morno eu te vomito, isso está lá em Apocalipse. Eu preciso ser um cristão fervoroso. E ser fervoroso é todo dia. Estar rezando todo dia, não é estar conversando com Deus todo dia. Estar em oração com Deus todo dia. Estar em conexão com Deus todo dia. É estar pregando a palavra através dos meus comportamentos. É estar vivendo a palavra de Deus em atos, palavras e ações. Não adianta eu falar de Deus e eu não viver como Deus quer. Não adianta eu falar de Deus e dentro da minha casa eu sou uma tragédia, uma pessoa horrorosa. Não adianta eu falar de Deus e eu não perdoar quem me feriu e eu não me perdoar pelas minhas misérias e pelos meus erros passados e decidir mudar da agora para frente. É essa simplicidade que Deus quer, é tão simples. É tão simples que a gente não entende, que a gente às vezes fala assim, nossa, é só isso, mas também é tudo isso. Nísio, como que é só isso e tudo isso? É só isso porque Deus é simples. Mas é tudo isso porque é desafiador. E você vai ter que fazer isso todos os dias e decidir fazer isso como o perdão, como o amor, a decisão. Você vai ter que decidir seguir a Deus. Ele não vai te impor. Vem cá que eu estou te puxando um cabresto. Não. Eu quero que você me diga assim, mas você quer dizer sim para mim? É isso o convite dele.
Eu estou te convidando. Se você aceitar, você vai cear comigo. Você vai sentar comigo. E você vai estar na glória um dia comigo. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Deus não enganou ninguém quando ele faz o convite. Deus não falou assim, vem, porque vai ser só alegria, vai ser só festa. Você vai... Não, ele não enganou ninguém. Ninguém. Deus é fiel e verdadeiro. Então, quando ele te faz um convite, vem e segue-me, é na tribulação, é na tristeza, é na alegria, mas vai ter tanta alegria, gente, que as tristezas vão ser compensadas por alegria. Às vezes, eu já senti, eu não sei se vocês já sentiram, eu vou compartilhar com vocês. Gente, eu já tive momentos, assim, é uma fração de segundos, de uma alegria tão grande, que eu achava que meu peito não ia explodir, sabe assim? E às vezes eu gosto muito de conversar, né? Vocês percebem isso? Eu queria compartilhar com alguém, mas eu não sabia explicar a alegria que eu sentia numa fração de segundo. E aquilo parece que o peito enche de um amor tão grande, que a vontade sua é sair abraçando todo mundo, distribuindo esse amor para todo mundo. Isso é a presença de Deus. Que eu não fiz nada para merecer. E Ele dá, sabe? Santa Teresa d'Ávila fala isso. Ele vai dando assim as gotinhas para você falar, gente, quero mais. Mas só que também às vezes Ele te deixa no deserto. E quantas vezes eu falo assim, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo o teu fogo abrasador, não estou sentindo... Por quê? Porque é o momento que eu preciso estar naquele deserto para eu crescer, para eu melhorar. Porque já pensou, todo dia você fala, irmão, tal hora eu vou te dar um momento de alegria. Você só fica esperando o dia inteiro por causa daquele momento. Você não sabe quando Deus vai dar. Não sabe. Eu fui para Ávila, sou muito devota de Santa Teresa d'Ávila, morei num prédio que chama Santa Teresa d'Ávila, até foi o último prédio que eu morei, o último apartamento que eu morei, o prédio era Santa Teresa d'Ávila. E meu filho mora em Madrid, eu estive em Ávila a penúltima vez que eu estive em Madrid, eu fui para Ávila. Eu nunca tinha ido, já tinha ido várias vezes a Madrid, que meus filhos moraram lá, e eu tenho ainda um que mora lá. Eu falei, vou em Ávila. Senti uma emoção do Espírito Santo, falei, vou em Ávila. E fui em oração, subi de trem, em peregrinação. Quando eu cheguei em Ávila, gente, eu não sei explicar o que aconteceu, aquele troço, não sei. E eu tenho para mim que o dia que eu for em San Giovanni Rotondo, lá onde o Padre Pio, vai ser igual, porque sinto isso no meu coração. Eu cheguei em Ávila, quando eu cheguei no primeiro convento que foi fundado por Santa Teresa d'Ávila, a história dela é belíssima, quem sabe uma hora eu conto, porque é muito longa, tem um filme maravilhoso de Santa Teresa d'Ávila, eu recomendo, tem livros dela. Gente, eu cheguei, eu desabei num choro, não sei o que era aquilo. Estava muito frio, era né, fica mais no alto, assim, era um frio. Eu levei pouca roupa de frio, que eu achei que estava igual em Madrid, passou um frio miserável. Mas nem aquele frio para mim, nem, sabe, tipo assim, nem liguei, porque apesar de sentir na pele, eu estava sentindo tanta emoção do Espírito Santo de estar naquele lugar santo. Eu comecei a chorar copiosamente e eu queria entrar na igreja, na primeira igrejinha, ela era pequenininha, acho que é o tamanho desse cômodo que eu tenho aqui. Gente, eu comecei a chorar. A moça, acho que ela pensou que eu ia ter um troço, não sei o que foi, porque ela olhava e, né, eu falando com ela espanhol, um portunhol praticamente, né, eu falo um pouco de espanhol, mas não muito bem, claro, se chega lá é outra coisa. E eu explicando para ela o que eu queria ser, e ela pegando as coisas ali para me entregar, eu comprando alguns objetos ali para trazer de lembrança, e eu chorava. A moça falou assim, gente, já vai morrer essa criatura, porque... E aí fui visitando o museu, e quanto mais eu via as peças, as coisas, a pedra que Santa Teresa d'Ávila usava como travesseiro, o tronco, perdão, pedra quem usava era o Padre Pio. O tronco, ela usava de travesseiro um tronco de madeira. Eu olhei para aquela vida e falei, gente, a cela que ela vivia, que estava reproduzida ali, a vida de oração de uma mulher. Eu olhei, eu me senti tão pequena, tão miserável. Eu falei, gente, eu não faço nada disso. Eu não faço nada disso. Olha a vida que essa pessoa teve, com as dificuldades que era no tempo dela. E ela andava, ela era doente. Santa Teresa d'Ávila foi uma pessoa muito doente fisicamente, mas foi doutora da igreja, considerada doutora da igreja pela obediência, pelo sim que ela deu para Deus quando ele pediu para que ela reformasse Me fugiu o nome agora, gente, pensa num negócio desse. Os mosteiros, reformasse os mosteiros, porque os mosteiros estavam sendo lugares assim, não muito de oração. Então ela fundou as Carmelitas Descalças.
Gente, foi um negócio. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Falei, gente, como que eu sou pequena e miserável. Mas ali, naquela minha miséria, eu tive uma emoção do Espírito Santo. Eu voltei de lá, entrei no trem, eu desmaiei, eu dormi. Eu dormi, eu fui acordar em Madrid. Gente, eu não sei, foi Então Deus dá essas coisas para você se tiver intimidade com Ele. E você não precisa estar lá em Ávila, tá? Ele já me deu momentos aqui na minha casa. Sabe, uma coisa que é... Mas você, para experimentar isso, você tem que ter intimidade com Deus. E Ele vai dar quando Ele quiser, tá? Porque não é assim, não é porque eu mereço. Ele deu porque Ele quis. Ele não deu porque eu sou santa. Imagina. Ele deu porque Ele quis, para tipo assim, acho que assim, é meio que assim uma degustação, ó. Isso aqui é só um pouquinho do que é o reino dos céus. Então vale a pena ter um pouco de sofrimento nessa terra para você chegar lá. Gente, é maravilhoso isso. É experimentar um sopro divino é maravilhoso. Só que nós precisamos pagar o preço disso, no dia a dia, com nossos atos e ações. E que você hoje viva a simplicidade da obediência, lembrando da simplicidade da obediência de Maria. O que Maria fez que eu preciso fazer para a minha vida? O que Maria fez que eu preciso trazer para a minha vida? É esse o sim que Deus quer de você. E é esse o sim que Deus quer de mim. Que hoje nós possamos nos abrir, né? Abrir nosso peito e falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. E aceitar o que for de vontade dEle. Que o Espírito Santo desça sobre você e sobre mim, sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa casa, nos trazendo a coragem, a ousadia de dizer sim e de aceitar como Maria na simplicidade. Meu Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer na minha vida, mas eu estou disposta a pagar o preço. Então eu vou dizer sim e vamos ver no que dá. Porque com certeza vai dar em coisa muito boa, porque Deus é bom o tempo todo. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por mim. Então que o Espírito Santo desça sobre você e te dê a ousadia de dizer o sim que você precisa dizer. E que você abra o teu coração para que esse sim seja realmente um sim. Grande beijo e até amanhã, hoje quase 7h10 já. Amanhã, 6h30, novamente aqui. Deus te abençoe, um excelente dia para você e para sua família na presença do Espírito Santo sempre. Beijo, beijo.